Assiste esse vídeo aí do Marcelo Toledo, o cara da banheira de gelo. Ontem eu postei um vídeo do Lula dizendo que o problema do Brasil foi ter sido governado por gente sem massa encefálica. Aí eu coloquei umas figurinhas, dos últimos anos de gestão e cada presidente. Nos últimos 23 anos, 17, o PT estava no poder. Aí pela primeira vez na história, eu concordo com o Lula. Mas aí vieram os comentários do post dizendo: o Brasil não começou em 2003. Como se o problema do Brasil viesse antes do Lula. Então vamos lá, vamos voltar no tempo, vamos responder essa pergunta, vamos fazer o que quase ninguém faz, olhar a história. Eu cresci vendo esse país tropeçar nos próprios erros. Eu vi o Brasil mudar de moeda como quem muda de roupa. Eu vi a inflação engolir os salários dos meus pais antes de chegar ao final do mês. Eu vi presidente cair, eu vi gente perder tudo, eu vi gerações inteiras se acostumarem com o caos como se fosse algo normal. E a verdade é que quando você passa por tudo isso, você aprende a reconhecer um padrão. E o padrão continua se repetindo. De 64 a 85, a gente viveu um regime militar. Um Estado gigante, centralizador e gastador. Teve anos de crescimento? Claro que teve. Mas também teve autoritarismo, teve censura, teve dívida crescente e um país que já mostrava que não sabia lidar com o próprio tamanho. Não era direita liberal, não era esquerda, não era nada parecido com os rótulos que a gente tem hoje. Era um Estado pesado e caro. E foi aí que a gente começou a construir a bomba fiscal que a gente tem até hoje explodida no nosso colo. Depois veio o Sarney, a transição democrática, a hiperinflação absurda, congelamentos de preço, plano atrás de plano. O Brasil derretendo em plano real. Eu ainda era criança, mas eu lembro de ver adulto desesperado dentro do supermercado. Isso marca. O Collor entra prometendo modernidade. Ele abre economia, ele corta ministérios, ele tenta privatizar, ele tenta reorganizar, mas o que ele entrega? Recessão, confisca a poupança, cai em escândalo e impeachment. O país parecia andar 2 metros, mas tropeça 3. Aí vem o Itamar e nasce o Plano Real. E pela primeira vez, o Brasil começa a respirar. A primeira vez que aparece alguém que entendeu que a gente precisava arrumar a moeda desse país e estabilizar a economia. FHC assume e continua a estabilização. Privatiza, abre o mercado, segura a inflação, enfrenta a crise externa, macroeconomia firme. Aí você pode criticar um monte de coisa do governo FHC. E tem muita coisa para criticar. Mas a verdade é que ele entregou o mínimo que um país precisa para funcionar. Previsibilidade. Aí chega 2003, o início do primeiro mandato do descondenado. E por mais que isso incomode muita gente, Lula pegou o Brasil arrumado. Inflação controlada, instituições funcionando, economia organizada, contas públicas sob controle. Ele não herdou um país quebrado. Ele herdou a melhor base econômica dos últimos 30 anos. E o que acontece depois? Todo mundo viu. E quem finge que não viu, escolheu não ver. O PT entra, aparelha, gasta, endivida, manipula estatal, cria rombo, vende ilusão de prosperidade com cheque especial fiscal. Destroem a Petrobras, desconfiguram os Correios, transformam estatais em máquinas de corrupção, colocam o país no maior escândalo político da história do mundo. E quando chega a conta, porque a conta sempre chega, a culpa é de quem? É do outro. Sempre do outro, nunca é deles. E o mais triste é ver que tem gente que engole isso como uma verdade absoluta. Gente que acredita, gente que repete, gente que prefere a narrativa bonita ao invés da realidade. Hoje, depois de quase 20 anos dessa gente no poder, o Brasil tem o pior juro real do mundo. Tem déficit crescente, tem rombo nas contas públicas, tem crise em cima de crise
E a conversa é sempre a mesma. A culpa é do governo anterior. Mas que governo anterior? Eu já vi esse filme vezes demais. Eu já vivi esse ciclo de perto. Eu sei reconhecer quando alguém está destruindo o país. Eu sei quando alguém está fingindo e não percebe. No fim das contas, não é falta de informação. É falta de contexto. É falta de vontade de enxergar, porque aceitar a verdade dói. E assumir a responsabilidade dói mais ainda. E aí, meu amigo, o pior cego é aquele que não quer ver. Quem tiver dúvidas sobre o que ele citou nesse vídeo, é só pesquisar. Ou continue cego.